Thank you very much, Mr. President. Antes de passar a palavra ao presidente do BNDES, eu queria reconhecer a presença do Almirante Segovia, presidente da Apex, e de tantos outros membros de alto nível aqui do governo, o secretário especial Marcos Troirro, mais também para aqueles que estão assistindo a este evento pela internet. Esse evento está sendo transmitido ao vivo. Eu tenho então o prazer de passar agora a palavra ao presidente do BNDES, senhor Gustavo Montesano. Bom, obrigado, Roberto. Bom dia a todos. Acho muito oportuno essa reunião aqui nessa quarta-feira, porque essa semana tivemos a oportunidade de passar 2 dias aí com nossos amigos dos bancos dos BRICS, incluindo o NDB, na nossa mesa. Tivemos vários debates e discussões filosóficas, técnicas e concretas sobre o status dos bancos de desenvolvimento, o status das nações. E é muito interessante e chama a atenção como os problemas, os desafios e as oportunidades, elas são basicamente as mesmas. Então, alguns falam inglês, outros falam chinês, outros falam indiano, outros falam português, continentes diferentes, mas desafios, oportunidades, forma de ver seus mercados muito parecidas, para não dizer idênticas, né? E a situação que a gente concluiu em conjunto, que a gente está, enfim, inclusive trabalhando em conjunto para enfrentar esse novo mundo que se advém adiante de nós, é que o mundo mudou, o mundo está mudando substancialmente em termos sociais, econômicos, fluxo de capital. Se você pega o mundo dos últimos 15 anos para trás e olhando 15 anos para frente, a mudança vai ser ainda mais substancial. No nosso caso específico aqui, o nosso país mudou, está passando por uma transformação completa, filosófica, de formatação de mercados, de abertura de mercados, e, portanto, o BNDES também está mudando. O BNDES está passando por uma transformação, um reposicionamento completo de 180 graus na sua forma de se posicionar, na sua forma de se relacionar com o mercado, de se relacionar com o governo. E isso é fruto de um ajuste necessário a essa conjuntura global, nacional, em que a gente vai continuar prestando um papel protagonista que o banco sempre fez ao longo desses 67 anos em Brasil. Então, o banco, inicialmente, ele construiu estradas, construiu pontes, construiu cidades, depois ele industrializou o Brasil, ajudou a desestatizar o Brasil nos anos 90. Na década passada, fez um crowding out fortíssimo de investidores privados e internacionais. O banco literalmente competia com juros extremamente subsidiados pelo market share de crédito, então era basicamente impossível competir com esse elefante. E a verdade é que isso custou muito caro. Custou caro em termos reputacionais, custou caro em termos econômicos, custou caro em termos sociais. Então, olhando para trás, eu acho que é fundamental a gente entender a relevância do banco, aprender com os erros e consertar os erros e reposicionar o que a gente fez de errado de uma forma mais adequada e mais propícia para esse novo futuro que se aproxima de forma tão rápida, virulenta e às vezes até um pouco assustadora, né, para todos nós. Mas olhando para esses erros do passado e sem tirar todos os méritos e capacitação do banco, esse crowding out de investidores internacionais, privados, ele custou caro não só na ótica financeira, na ótica econômica, porque custou muito ao bolso do cidadão brasileiro, mas ele traz várias imperfeições de mercados. Ele mostra que quando você faz uma análise de um projeto sozinho, quando você é um fator de ajuste de uma concessão, quando você ali é o número de chegada para você botar um projeto de pé, você gera uma tremenda má alocação de recursos. Então, olhando para o Brasil nos últimos 15 anos, não faltou dinheiro. O que a gente fez foi uma péssima alocação de recurso. E parte desse recurso foi alocado pelo BNDES. Então, quando você expulsa outros players que vão te ajudar a identificar mercados, ajudar a precificar corretamente as operações, ajudar a entender a melhor estrutura de garantia, ou melhor estrutura de governança contratual de um projeto, você fica mais pobre em termos de informação, você fica mais pobre em termos de leitura do mundo, e a gente precisa reposicionar completamente hoje o banco nesse sentido. Você tem hoje um mercado de capitais extremamente desenvolvido,
Em 15 anos para cá, os mercados eles ficaram cada vez mais sofisticados, irrigando mais a última milha. Então, ele foi conseguindo capilarizar mais e mais, chegando cada vez mais próximo do cidadão, esse financial flow, que a gente chama. Você tem uma tecnologia que nos permite hoje fazer análise de projetos, fazer acompanhamento de projetos, fazer análise do que a gente chama de impactos não financeiros muito mais forte e que, novamente, se acelera a cada dia, a cada semana. Então, nesse novo mundo, não falta capital. Então, você não precisa depender do bolso do governo do Estado brasileiro, que hoje está com as contas apertadas, para fazer irrigar essa chuva de capital na quantidade de oportunidades que tem no nosso país. Então, de um lado, você tem um excesso de capital represado, procurando caminho para irrigar projetos, e aqui no nosso país você tem uma grande necessidade social, ambiental e de saúde, não só econômica, para alocar esse capital. E o que falta? Então, por que o capital não flui do ponto A para o ponto B? Falta projeto, falta articulação política, falta modelagem financeira, falta coordenação entre os players financeiros. E se tem um banco que está bem posicionado no Brasil para jogar esse jogo, para fazer essa função, esse banco é o BNDES. Então, esses 180 graus que a gente fala na estratégia do banco, de você ser um prestador de competição ferrenha para ter market share dos créditos, a gente vai inverter essa posição. A gente está sendo já e será cada vez mais o que a gente chama de um facilitador de financial flows. Então, a nossa função aqui é facilitar o fluxo financeiro, é entender onde estão os bolsos de capital disponível a ser alocado, originar a demanda aqui no nosso Brasil, estruturar as operações e, por fim, sindicalizar elas, seja com NDB, seja com BID, seja com CAF, seja com bancos privados, asset management, quem quer que seja. A gente é agnóstico. A gente quer parceiros que aloquem capital no Brasil, procurando retornos financeiros, naturalmente, isso é fundamental, desenvolvimento econômico, mas também que ajudem nosso país. Então, qualquer credor que queira aplicar recurso no Brasil de forma economicamente rentável e sustentável, ele será muito bem-vindo como parceiro do BNDES. Parece por fora que é uma mudança muito drástica do banco, é uma mudança muito forte, mas, na verdade, é uma mudança filosófica. As ferramentas, as técnicas de modelagem, relacionamento com governos, como você enxerga o Brasil, como você prepara o projeto, ela é muito parecida. A diferença é que, em vez de você fazer só para você mesmo, você vai fazer para todo mundo, para global. Então, esse reposicionamento do BNDES, ele está totalmente adaptado e totalmente alinhado com essa nova visão do mundo. A gente tem hoje 17 trilhões de juros, de dólares a juros negativos. Cada vez mais investidores privados, fora de bancos multilaterais, fora de governos, procuram investimentos que tenham retorno social e ambiental. E se tem um banco no Brasil que entende de retorno social, entende de retorno ambiental, entende de desenvolvimento da sociedade, da população, esse banco é o BNDES. Então, aqui, usando as palavras do meu amigo Kundapur, presidente do NDB, vocês são muito bem-vindos no Brasil. O BNDES está aqui para ajudá-los, especialmente em local currency. Então, essa notícia para nós é muito boa. Queria que vocês contassem com o BNDES, com todo o apoio, todo o suporte. Já estamos cedendo pessoas com todo o prazer para formar o time. Mas, além disso, o sucesso de vocês no Brasil é o nosso sucesso. A nossa função aqui é abrir as portas do Brasil para quem quer investir aqui com consciência de capital, com propósito, obviamente com retorno financeiro. Então, a gente quer ser esse facilitador de braços abertos, não só para o NDB, mas como para qualquer banco multilateral, ou investidor internacional, ou investidor privado. Então, estamos muito animados com essa nova fase do BNDES, com essa nova fase do Brasil, e queremos mais do que nunca essa colaboração. Então, obrigado, sejam bem-vindos ao Brasil. Seu sucesso é o nosso sucesso. Muito obrigado, senhor Montesano. Eu passo a palavra na sequência, então, ao embaixador Norberto Moretti, secretário de Comércio Exterior e Assuntos Econômicos do Itamaraty, que neste ato representa o ministro de Estado das Relações Exteriores, embaixador Ernesto Araújo. Por favor. Obrigado, Roberto. Bom dia a todos. Saúdo aos meus companheiros de mesa, muito especialmente ao ministro Paulo Guedes,
a quem cumprimento de modo muito especial, em nome do Ministro de Estado das Relações Exteriores, embaixador Ernesto Araújo, que gostaria de estar aqui, mas desenvolvimentos vários da madrugada e da manhã impediram que ele se fizesse presente, mas pediu que eu transmitisse ao senhor ministro os cumprimentos dele, como eu já fiz. Saúdo naturalmente, de modo também muito especial, ao presidente do NDB, ao presidente do BNDES, que nos honram com a sua presença. Eu serei breve porque parece que todos esperamos muito especialmente as palavras do ministro Paulo Guedes, não tanto as minhas, mas apenas para fazer um par de comentários. O primeiro, os senhores todos e as senhoras sabem naturalmente que o Brasil exerce a presidência do BRICS em 2019, e esse evento tem por objetivo, além de, obviamente, ressaltar a importância do NDB para o financiamento do desenvolvimento sustentável do Brasil, para fazer avançar as relações que já são muito intensas, sólidas, de excelente qualidade entre o governo brasileiro e o NDB, tem o objetivo também de aproximar o banco, de ajudar, contribuir para que o banco se aproxime cada vez mais dos seus potenciais clientes, não é? E dos seus potenciais mutuários, não é? Seja no setor privado, seja nas várias esferas de governo no Brasil, e responde a uma das prioridades da presidência brasileira determinadas pelo presidente da República no início da presidência brasileira, numa carta que enviou aos demais líderes em janeiro desse ano. E a prioridade é justamente aproximar o banco, ou ajudar a aproximar o banco do público brasileiro, de potenciais tomadores, governos em várias esferas, como eu mencionei. O presidente Camacho mencionou mais de uma vez um fato, um fenômeno, como se queira chamar, de conhecimento de todos, que é o desequilíbrio um pouco nesse portfólio do banco, que nós naturalmente precisamos superar e estamos trabalhando para superar. O Brasil evidentemente necessita de financiamento. O presidente do BNDES lembrava que não falta dinheiro, né? O que faltam são projetos, muitas das vezes, e tanto o BNDES quanto o NDB podem nos ajudar nisso. O presidente do BNDB também mencionava esse processo de, digamos, de conhecimento pelo Banco do Mercado Brasileiro, que opera de modo próprio, como é própria a operação de cada, não é, país. Repito, o objetivo desse seminário é contribuir para isso. Como o presidente do NDB dizia, muito progresso foi feito e continuará a ser feito. O início de operações do escritório em São Paulo e da subsede em Brasília me parece que serão passos muito importantes nesse processo. A maior participação do Brasil no portfólio do banco tem a importância econômica que nós conhecemos e que eu mencionava, mas eu diria que tem uma importância política também. É preciso consolidar a percepção de que o banco é cada vez mais benéfico ao desenvolvimento de infraestrutura sustentável no Brasil. Sobretudo em meio, se o ministro Guedes me permitir, sobretudo em meio digamos, às nossas restrições orçamentárias hoje, é preciso, como se diz em inglês, get value for money, né? Nós temos aportado capital muito importante, já $1 bilhão, que não é pouco dinheiro em lugar nenhum do mundo, e nós precisamos nos assegurar de que isso renda cada vez mais os benefícios para o desenvolvimento do país, como tenho certeza que já vem gerando e continuará a gerar cada vez mais. Como eu disse, eu queria apenas fazer um par de comentários, saudar uma vez mais a todos, muito especialmente ao ministro Paulo Guedes, e desejar a todos um muito produtivo dia de trabalho. Muito obrigado.